Ok, pessoal, boa tarde, né? Para quem está assistindo, quem vai assistir agora à tarde, bom dia, boa noite para quem vai assistir em qualquer horário. A gente vai começar a falar sobre, vamos para o nosso quinto encontro, né, do SOS Enem Literatura e Artes, e nós vamos, né, falar um pouco sobre naturalismo e parnasianismo, né? Esse vai ser o nosso tema do encontro, né, hoje, e aí a gente vai trazer justamente esse pensamento, né? Começamos, né, pelo conceito geral de naturalismo, vamos lá, né, em que a gente vai perceber que essa escola literária ela tem uma diferença, né, de pensamento em correlação ao realismo muito aberta, né, muito mais ampla, se a gente for pensar por um lado, né. Estamos falando de uma escola literária que ocorre na segunda metade do século XIX, ok? E é uma escola literária que aprofunda a filosofia realista, nesse caso, né? Vai ter um aprofundamento maior do realismo. Outra coisa interessante dessa escola literária, eu acho interessante, né? É o fato de o naturalismo ele pegar muito carona no cientificismo do século XIX, né? Principalmente naquilo que nós podemos denominar como avanços ali na medicina, né, e nas ciências em geral, onde você percebe esse total apreço, né, pela perspectiva mais científica. O naturalismo ele vai, de certa maneira, navegar por esse âmbito, né? E, por conta disso, o escritor naturalista ele sempre observa o ser humano como um animal a ser estudado, né? A ideia do naturalismo é baseada nisso, humano visto como um animal a ser estudado, o que acarreta, né, de certa maneira, uma observação mais ampla, né, de como o ser humano seria visto na literatura naturalista a partir dali, né? Há uma negação muito grande da subjetividade e praticamente tudo é movido pelo instinto, né, dentro da literatura naturalista. Émile Zola é o grande nome por trás da literatura naturalista, né, um célebre escritor francês, que partiu da perspectiva de que a literatura deveria seguir os caminhos da medicina, ou da ciência em geral, né, analisar, né, o ser humano da mesma maneira, né, que a medicina analisa uma doença. A ideia é justamente definir essa condição humana a partir da perspectiva patológica, isto é, entender que a condição humana nada mais é do que um trato de instinto, né, onde o ser humano ele recorre aos seus instintos, né, para poder sobreviver, né, nesse meio social. Então ele parte dessa perspectiva, né? Ele parte dessa ideia. Aí uma das coisas interessantes relacionadas com a literatura do Zola é, além de ter essa questão da condição humana, né? Os seus personagens são analisados à luz do desvio de caráter, do instinto animal e por aí vai, né? Há uma total evidência, né? Se a gente pode dizer assim, de observar o lado instintivo do ser humano. E claro que essa escola literária começaria com uma obra, né? Da mesma maneira como o realismo começou com Madame Bovary, o naturalismo começa aí com Thérèse Racan, do Émile Zola. Essa obra, ela traz a história de Thérèse, uma jovem órfã, que é adotada por uma senhora, que depois de um bom tempo, essa senhora tem a brilhante ideia de pegar Thérèse e casar com o filho dela, né? E aí, só que no meio da história, Thérèse conhece um homem, né? Os dois acabam tendo uma atração sem limites, né? E acabam matando, né? O futuro noivo, né? De Thérèse Racan, né?
O que chama atenção na obra é o fato dessa atração íntima, carnal, poderosa que os personagens têm entre si, né? Você percebe justamente essa, essa objetificação da mulher, né? Porque Thérèse, o nosso autor, ele faz questão de mencionar, Thérèse, ela não é bonita, né? Ela é atraente, e o personagem com quem ela mantém um caso amoroso adúltero, né, digamos assim, Lohan, ele também não é bonito, e ele vai atrás de Thérèse pelo prazer carnal somente, ele não vai por outra coisa, certo? Então, é uma obra que chama a atenção, né, para esse caráter instintivo, né, digamos assim. E aí a gente vai para as características, né, do naturalismo, básicas, né? Um texto naturalista, dificilmente você tem dificuldades ali para interpretar, porque ele é muito dado, ele é muito assim, ele é muito evidente, né? Um texto naturalista, ele é um texto muito evidente, você consegue perceber o traço naturalista ali. A linguagem é mais dura, as temáticas são mais pesadas, né? A maneira de escrever do autor é menos poética, né? Assim, o autor escreve como se estivesse fazendo um relatório, né? Um relatório médico, um relatório policial, né? Da cena, é um negócio absurdo. Então é por isso que eu disse que não é tão difícil você de interpretar um texto, né, da do naturalismo. Né? Primeira característica é o cientificismo, né, a primeira grande característica do texto, né, você tem ali uma obra altamente científica, que preza muito pelo caráter científico, né, a ideia. A outra característica é a objetividade discursiva, como eu falei aqui para vocês. A obra naturalista é uma obra que vai direto ao ponto, ela não faz arrudeios. Diferente ali do realismo. O realismo ele também tem objetividade discursiva, mas só que como o realismo ainda flerta com o romantismo, né, porque eles vão criticar o romantismo, você ainda percebe um certo detalhismo, né, e tal, mas o naturalismo não, ele vai direto ao ponto. Análise do lado biológico do ser humano. Aqui cabe a diferença mais gritante entre naturalismo e realismo. Por quê? Porque enquanto o realismo parte de uma crítica psicológica, como a gente já falou no último vídeo, né, você tem aqui no realismo, a crítica é aqui, ó, na cabeça do personagem. Como no realismo você tem uma crítica psicológica, no naturalismo você vai ter uma crítica biológica, aparente, certo? Não é mais ciúme, não é mais paranoia, né? É literalmente coisas que afloram a pele, né? O instinto, a violência, o sexo, né? Tudo isso vai estar presente dentro da obra naturalista, porque tudo isso vai ser visto como patologia, né? Uma patologia do ser humano e tal. Então fica uma coisa bem dura, né? Bem renitente, né? Digamos assim. Negação ao sentimentalismo e subjetividade. Né? Essa é outra característica da literatura naturalista. Inclusive foi muito criticado porque o naturalismo ele literalmente apaga toda e qualquer noção de sentimentalismo que o ser humano tenha, viu? É como se tudo fosse extinto, né? Como se os seres humanos tivessem um papel biológico a cumprir, além do papel, né? Afora, perdão, o papel subjetivo sentimental. Então, muito o naturalismo ele acabou sendo criticado por conta disso, né? Por conta dessa negação total à subjetividade. O realismo, por outro lado, que a gente viu na aula passada, tem ainda subjetividade, certo? O realismo ainda tem subjetividade, principalmente porque, apesar de o caso ser adúltero, mas entre os adúlteros você tem um sentimento, né? O que é altamente irônico, né? Mas no naturalismo não, você não tem sentimento, é tudo atração carnal, é tudo relacionado a instinto, a necessidade de perpetuar a espécie e por aí vai. Duas
correntes especulativas do século XIX são muito comuns dentro da literatura naturalista. O darwinismo, que fala sobre a seleção natural, né? E o determinismo, né? Que fala sobre o homem que é definido pelo meio em que vive. Essas são duas correntes muito, muito pertinentes dentro da estética naturalista, porque elas demarcam perfeitamente o papel do ser humano no meio social, certo? Então, você tem aí duas escolas, dois pensamentos críticos que vão influenciar de maneira muito objetiva o naturalismo. Agora, vamos ver como o naturalismo se manifestou no Brasil. Vamos olhar aqui os autores, até porque o contexto do naturalismo no Brasil é praticamente o mesmo contexto do realismo, então a gente não precisa esconder muita coisa. O naturalismo no Brasil começa também em 1881, com o lançamento da obra O Mulato, desse rapaz aqui, Aloysio Azevedo, certo? Foi em 1881 também, né? A gente então tem uma mesma data para o surgimento do realismo e naturalismo, que é o ano de 1861. Porém, o realismo é inaugurado com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grandíssimo Machado de Assis, e o naturalismo é inaugurado pela obra O Mulato, da Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo também é famoso por outra obra, uma das obras mais polêmicas da literatura brasileira até hoje, que é O Cortiço, né? Lá você percebe de uma maneira muito mais clara e evidente o naturalismo funcionando, já que o Aloysio Azevedo era muito apegado às filosofias científicas do século XIX. Então, o que você percebe o que você percebe na literatura dele se relaciona principalmente à questão da linguagem mais crua, por exemplo, ele e cheio de cientificismo, né? Por exemplo, ele às vezes ele mescla a questão do científico com uma questão mais popular, né? Tipo, ele chama as mulheres de fêmea, os homens de macho, né? Compara partes do corpo humano com partes de animais, né? Então você tem ali todo um processo de animalização, né, do ser humano. Ou zoomorfização mesmo, praticamente, né? Descrição crua e repleta de observações diretas. Ele é um cara que não está nem aí para aquilo que você pensa, né? Você vai perceber que a literatura dele é uma literatura repleta de descrições mais cruas, mais objetivas. A forte presença do determinismo na obra, seus personagens, eles são claramente influenciados pelo meio em que vivem, perdão. Então você vai ter aí personagens fortemente demarcados por essa situação de querer de ser manipulado pelo meio em que vive. Racismo também é o temático que você encontra na obra, sendo que naquele tempo racismo ainda não era nenhum tipo de pensamento mais sério, né, para ser discutido, mas o Aloysio Azevedo ele consegue se adiantar no tempo e fala sobre racismo, principalmente na obra O Mulato, a gente percebe isso. E a crítica à burguesia e suas instituições, né? O Aloysio Azevedo ele parte para uma crítica mais ferrenha sobre as instituições burguesas, né? Nesse caso, clara e evidente uma pancada no estômago do romantismo, né? Como também tem lá no Mulato, é uma estética que de certa maneira alienou demais a população. Raul Pompeia, ele é o cara de um único livro, o Ateneu, né? Também um livro incrivelmente famoso da literatura brasileira, que é baseado nas suas próprias memórias num colégio interno do Rio de Janeiro, né? Raul Pompeia acaba se escondendo sob o pseudônimo de Sérgio, um jovem que é deixado no colégio Ateneu, nas posses do Ateneu para o seu pai. A obra é de caráter narrativo memorialista, né? Já que as memórias do garoto Sérgio são as mesmas memórias do Raul Pompeia, né? Então você tem aí um caráter memorialista. A outra característica se volta à sociedade em geral, né? Você tem a sociedade burguesa carioca sendo tratada na obra, apesar da obra se passar dentro de um colégio, mas é flagrante você perceber como o colégio reproduz os discursos e as atitudes da sociedade lá de fora. Né? Sérgio olha, o protagonista Sérgio, né, olha isso de uma maneira muito
muito, muito obscura e percebe que, na verdade, a escola é só uma extensão da sociedade, certo? Porque ela vai ainda manter as mesmas desigualdades, vai manter as mesmas críticas e vai também segregar mais pobres dos mais ricos, né? É uma obra que, por ser memorialista, ela é introspectiva e intimista, né? Ela se volta muito a falar do ser. E claro que o autor vai fazer construções depreciativas da vida escolar, né? Ou seja, vai fazer uma descrição crítica da vida escolar, né? Um depreciativo é justamente essa coisa de diminuir, né, o indivíduo. O nosso próximo autor é Adolfo Caminha, cearense de Aracati, certo? O Adolfo Caminha foi muito polêmico já em sua época, né, justamente por conta das suas obras. Ele apresenta crítica social nas suas obras, né, evidente isso, como todo naturalista. A diferença aqui é que o Adolfo Caminha ele vai partir de uma perspectiva de tabus sociais. Ele é o cara dos tabus, né? E esses tabus que ele fala na obra se relacionam desde a homossexualidade até o incesto, né? Então você tem aí um escritor muito polêmico, né? Muito objetivo, muito dolorido na sua questão literária. A descrição crua da realidade, né? Você também tem aí, o Adolfo Caminha ele vai buscar uma descrição mais crua da realidade, mais voltada ao que ocorre debaixo do sol mesmo, né? E é uma literatura puramente realista e chocante, né? A ideia do Adolfo Caminha também era chocar com sua literatura. E aí a gente tem que chamar a atenção para o fato de que o Adolfo Caminha ele foi um dos mais radicais do naturalismo, né? Justamente por conta dessa temática, desses seus tabus, né? O que é um tabu? Um tabu é um assunto tão polêmico que ninguém resolve não falar sobre ele. Mas o Adolfo Caminha não só escolheu falar, como resolveu escrever sobre ele, né? Então é isso que garante a ele essa literatura poderosíssima, né? O fato dele se voltar a falar de temáticas, abre aspas, proibidas. Beleza? Pois então, esses aí são nossos 3 autores brasileiros do naturalismo. Né? O Aloysio Azevedo, o Raul Pompeia e o Adolfo Caminha. Nós temos outros naturalistas, né? Como, por exemplo, Inglês de Souza, que ele vai ser um escritor da região norte, né? Que vai escrever O Missionário. O Domingos Olímpio, que é um autor da cidade de Sobral, no Ceará, né? Que vai escrever a obra Luzia Homem, que o pessoal diz que mescla muito do romantismo ainda. E Rodolfo Teófilo, né? Que era um médico que vai lograr um êxito bacana na literatura ao fazer ao pé da letra aquilo que o Émile Zola diz para os naturalistas, né, de analisar o ser humano como se estivesse analisando um micróbio. E aí ele vai fazer isso, o Rodolfo Teófilo, né, ele vai partir para uma análise mais profunda desse ser humano até que sai sua obra principal, que é a obra A Fome. Né? Então esses são os outros naturalistas que nós temos por hoje. Vamos para o parnasianismo. Vamos para o parnasianismo, né? E aí, nessa a estética parnasiana, vamos conversar um pouco sobre o contexto literário. Antes de mais nada, nós temos que lembrar que o parnasianismo faz parte de uma tríade literária chamada de tríade antirromântica, que é formada por realismo, naturalismo e parnasianismo, certo? A tríade antirromântica, como o próprio nome já está dizendo, são 3 escolas literárias que juntas, né, tendem a se oposicionar ao romantismo. Então é por isso que as 3 ocorrem praticamente na mesma época, certo? E claro que acabam comungando ali as mesmas características de contexto. A única diferença é que a grande diferença, aliás, entre parnasianismo e realismo e naturalismo é o fato de que o parnasianismo ele não é social, certo? Ele se afasta completamente do contexto social. Por que ele vai se afastar completamente do contexto social? Já vai falar sobre isso, né?
E aí o parnasianismo ele começa por volta da década de 70, né, do século XIX, né, com o lançamento do Parnaso Contemporâneo. E esse avanço no pensamento racional da segunda metade do século XIX vai tocar o intuito dessa nova estética. Apesar de se afastar do contexto social, o parnasianismo ele não deixa de ser uma escola influenciada pelo contexto, de jeito nenhum. Né? O racionalismo, o parnasianismo é extremamente racional. Características. A primeira além de ser uma característica, é um lema do parnasianismo. Arte pela arte, né? Então, vamos lá, a arte pela arte. Como é que isso funciona? Suponhamos que você vá no museu e você se depara com um quadro. E aquele quadro lhe toca muito. Eu vou chamar aquele quadro de arte A. Você volta para casa, certo? Ainda tocado por aquele quadro que você viu no museu, você começa a escrever um poema falando sobre aquele quadro. Porque você está se sentindo inspirado, sei lá. Esse poema que você escreveu é uma obra de arte também. Então vai ser conhecido como arte B. Ou seja, arte pela arte é justamente o autor que vai usar a arte, nesse caso o poema, para falar de outra arte, que nesse caso pode ser um quadro, uma escultura, um céu estrelado e por aí vai. Certo? Então isso quer dizer arte pela arte, né? É você usar a arte para descrever a própria arte. O nome disso é metalinguagem, viu, pessoal? É metalinguagem, quando você usa uma coisa para se explicar. Né? A gente diz, a aula de português ela é metalinguística por quê? Porque o professor está ensinando português falando que língua? Português. Né? Então é uma aula metalinguística, quando você usa aquilo que você ia explicar. Né? Esteticismo é outra característica parnasiana, em que você percebe justamente essa prerrogativa da estrutura. No parnasianismo é muito comum a questão da rima rica, né, que são rima de palavras com classes diferentes, né? Um substantivo com adjetivo, um verbo com um substantivo, né? Ou seja, quando as palavras pertencem a uma classe diferente, a gente chama isso de rima rica, mas quando não, né, ter, saber, comer, né, a gente chama isso de rima pobre. Metrificação e melodia, né? Os autores do parnasianismo, eles tinham muito esse perrengue, né? De falar, de escrever baseado em uma melodia, uma metrificação, né? Para justamente o texto sair conforme os seus próprios modelos sociais. O apreço pela cultura grecolatina também é outra característica, né? Em que você percebe justamente que a cultura grega ainda está presente na literatura parnasiana. Inclusive, o nome Parnaso, né, vem do grego, né, que quer dizer que é um monte no interior da Grécia, né, onde fica o oráculo e por aí vai. Né, então, é um monte gigantesco, o Monte Parnaso, que também está presente na mitologia. Igual o arcadismo que a gente viu, o parnasianismo ele vai beber na fonte da cultura clássica greco-latina ou greco-romana, porém, obviamente, ele vai fazer algo só dele. O universalismo, né, que é justamente a busca por temas de conhecimento absoluto, o parnasiano não vai falar de uma coisa fora do contexto, e a desvinculação da crítica social, já que o parnasiano ele busca não se atrelar a críticas sociais, né? Muito pelo contrário, ele se vê na necessidade de renovar, de voltar para o seu lugar de origem. Aqui no Brasil, né? Quem são os autores do naturalismo no Brasil? Vamos dar uma olhadinha aqui, começando pelo Alberto de Oliveira. O Alberto de Oliveira ele vai ser considerado parnasianismo em alto grau, certo? Isso porque as suas obras prezam justamente por várias características básicas do parnasianismo, que nós podemos constatar, por exemplo, através da sua grafia e da sua maneira de falar, né? Em que você percebe ali um tom, né, um pouco mais
um tom um pouco mais superior, de certa maneira, né? As características do texto de Alberto Oliveira giram em torno, principalmente, da valorização da forma lírica, da descrição, ele é um cara muito descritivo, né? O descompromisso com a realidade, né? O culto ao mundo grego. Tanto que ele fica conhecido como o parasiano ortodoxo, né? Justamente por seguir a linha, as características do movimento parnasiano. Aí nós temos um poema dele, né, Vaso Chinês, que a gente vai perceber aí justamente essa construção, né, da literatura dele e tal. Deixar para vocês dar uma lida em casa. Raimundo Correia é outro autor, né, que vai surgir aí nesse termo. Ele é um autor incrivelmente melancólico, metafórico, certo? E o seu texto, ele é um tanto quanto pré-simbolista, se você for chamar a atenção para isso. Porque o Raimundo Correia, ele tende a ser mais subjetivo nos seus textos do que os outros colegas de escola literária, certo? Ele chama a atenção para a melancolia, chama a atenção para a tristeza, né? E de repente a literatura acaba constituindo, né, esse autor como um pré-simbolista. E por fim, mas não menos importante, né, aqui nós temos as pombas, é muito correr, vocês dão uma lidazinha em casa. Olavo Bilac, conhecidíssimo Olavo Bilac, né, ele é um dos maiores poetas brasileiros. E o Olavo Bilac, ele também, apesar dele ser um grande expoente do parnasianismo no Brasil, ele também não faz muita menção, né, ele não faz muita menção, né, em querer dar para a língua portuguesa uma nova forma de interpretação nem nada. O Olavo Bilac, ele é um cara um pouco mais centrado na sua própria literatura, né? Ele é um cara um pouco mais centrado, mais solitário, né? Que, vez por outra, né, nos seus textos, você consegue notar uma nuance, né, de alegria, mas incrivelmente fugaz e passageira. O Olavo Bilac vai apresentar culto à forma, tal qual seus colegas, né? A forma piramidal, uma forma quadrada ou uma forma de texto, né? Como Alberto de Oliveira vai fazer, né? Ele vai descrever a forma de um jarro, né? Então ele vai ter culto à forma. E espiritualidade, né? Também é outra característica no seu texto, apesar dos parnasianos não serem tão espirituais, mas o Olavo Bilac vai acabar sendo. Preciosidade lírica é quando justamente o texto do autor ele não tem nenhum tipo de desarranjo verbal, né? A ideia é escrever um texto perfeito. E a perfeição. Pois bem. Então nós temos aí, né, o texto dele, Olavo Bilac, né? Via Láctea, número 23. E com esse texto nós encerramos aqui nossa pequena aulazinha sobre naturalismo